Olá, bom dia a todos. Eu vou dar continuidade nesse vídeo ao tema da aula de segunda-feira, tá bom? Repare aqui no AVA que eu coloquei duas listas, a lista 2 e a lista 3. Eu vou analisar alguns conteúdos dessas duas listas e eu vou começar aqui pela lista número 2. Então, aqui na lista 2, creio que o exercício número 1, 2, o 3, 4, 5, 6, eu acho que estão todos tranquilos, mas qualquer dúvida você pode entrar em contato. Quero comentar agora o conteúdo aqui da questão 7, onde ele está colocando essas duas linhas aqui, que nós já vimos falando sobre endereço de variáveis, mas eu não comentei formalmente nada sobre ponteiros, então eu vou falar agora sobre ponteiros em C++. Aqui está o programa, né, parecido lá com o exercício. Então, vamos recordar que nós vimos em sala que essa declaração, ela cria o seguinte na nossa memória. Então, uma parte aqui que vai se chamar o nome da variável, né, vou colocar o nome logo aqui, que é x. Outro que é o valor da variável, nesse caso aqui é 10. E também tem o endereço da variável, que é o e-comercial x, tá bom? Esses outros tipos de variáveis que a gente está vendo aqui, p e ptr, você está vendo que tem um asterístico aqui na frente. Isso representa que p e ptr são variáveis especiais que nós chamamos de ponteiros. Então, nesse caso aqui, o p é um ponteiro para inteiro e o ptr é um ponteiro void. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre esses ponteiros. Porém, o que é comum entre eles é que ambos estão guardando endereços. Portanto, a definição que você tem que ter em mente qual é? É que ponteiro é um tipo de variável que guarda endereços. Então, o ponteiro ele não vai guardar o valor da variável, ele vai guardar essa informação daqui. Tá bom? Vai guardar o endereço da variável. Então, portanto, tanto P quanto PTR, eles estão aqui, ó, P e PTR, eles estão, vamos dizer assim, apontando para o endereço da variável. Ele sabe localizar em qual casa se encontra. Então, lembra que a memória, eu comentei que seria uma rua única. Então, imagine que você tivesse aí todas as ruas de Rondonópolis fossem unificadas em uma única rua. Então, seria uma rua quilométrica. É assim que é a sua memória. Então, tem uma primeira parte aqui, que não é zero, né? Mas a gente chama que zero não é uma casa, vamos dizer assim, um número de casa aceitável. Então, esse primeiro número a gente vai chamar de null, ou null, vou colocar aqui null pointer, deixa eu arrumar isso aqui. Então, ou é null PTR. Eu vou comentar daqui a pouco sobre isso também. Mas, enfim, concentrando aqui com a variável x. Então, tem algum lugar aqui dessa rua, ou seja, no endereço de x, vai estar lá a variável e o valor 10, tá certo? Então, o ponteiro serve para identificar qual é o endereço da variável, tá bom? Vamos ver algo aqui também. Vou colocar um breakpoint aqui, ponto de parada aqui na linha 7. Vou rodar o programa. Então, parou aqui na linha 7, ele já criou essa variável x, né? Então, vamos lá olhar o endereço. Eu já coloquei aqui o endereço dela, já estou testando. Então, o endereço da variável x está aqui. O endereço da variável x está localizado exatamente aqui, olha só. Esse é o endereço, é 0078FA14. Então, lá na rua, lembra, você tem um número da sua casa. O número da sua casa é um número inteiro. Sei lá, 32, 101, 47. Esse é o número da sua casa.
Não existe número 57,3. Então, portanto, essa informação que o ponteiro guarda é um número inteiro, tá certo? Somente que ele está aqui escrito em hexadecimal. Então, ele está dizendo aqui que a variável x está se encontrando nesse número, tá vendo? Aqui tem a informação da variável x. Então, ele tem aqui, tem 4 espaços aqui, 1, 2, 3, 4. Cada pedacinho desse aqui é 1 byte de informação, porque esse 0 aqui, ou seja, aquele 0A, que está ali, se a gente converter para binário, o 0 é 1, 2, 3, 4 e o A é 10, 10. Tá bom? Então, cada bloquinho desse aqui, ele tem 1 byte de informação. Então, aqui ele tem 1, 2, 3, 4 bytes de informação. Portanto, 32 bits de informação. Tá certo? Então, aqui está armazenado a variável x. Vamos verificar que, como eu estou passando aqui P e PTR como sendo o endereço de x, eles vão armazenar exatamente esse valor daqui, tá certo? Porque ele tem que guardar o endereço. Ele não vai armazenar o número 10, ele vai armazenar esse número daqui. Então, vou continuar rodando aqui o programa. Vou colocar o mouse aqui em cima, tá vendo? Tá lá exatamente o valor, tanto em P quanto em PTR, tá certo? Agora nós vamos ver qual é a diferença entre eu colocar um ponteiro para inteiro e eu dizer que o ponteiro é para void. Bom, a diferença entre esses dois tipos de ponteiro é a seguinte. Lembra que quando você declara uma variável, você acaba gerando uma sequência de bits, né? Então aqui, nesse exemplo x, eu peguei o número 1.092.616.192. Então coloca na calculadora, tá certo? Gera aqui o número. Em binário aparecem esses 32 bits aqui. Só está faltando o último bit aqui, né? Essa parte aqui. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 4, 32 bits, tá bom? Então o ponto é que nesse exemplo aqui, com esse ponteiro para inteiro, eu estou indicando lá o endereço da variável x, ele já sabe que dentro daquele endereço, aquela sequência de bits representa um número inteiro. Agora aqui, com esse ponteiro aqui, fica difícil eu entender se dentro desse endereço o que é que tem. Eu sei que tem alguma coisa, eu acessei o endereço, mas o que aquela quantidade de bits representa, eu realmente não sei, porque eu estou dizendo que isso aqui é void, tá certo? Então aqui no programa, eu coloquei, por exemplo, para ele dar a saída do endereço da variável x, do P, que vai ser o endereço da variável x, e o PTR também do endereço da variável x. Mas para você verificar o valor armazenado, aí você coloca asterisco antes, tá certo? Asterisco P significa que ele vai pegar o conteúdo do endereço. Então lá, aqui está lá x, aqui está lá o valor, tá certo? É 1.092.000.092, blá blá blá. E aqui está o endereço. Então, o P está apontando aqui. Então, ele está dizendo, olha, esse valor que está aqui, ele representa o número inteiro. Então, o conteúdo dele eu posso acessar colocando asterisco P. Então, se eu rodar aqui, vai aparecer tranquilamente o valor. Tá certo? O endereço é o mesmo. E aqui aparece o valor. Porém, se eu colocasse aqui PTR, você vê que já fica em vermelho, ele já assinala que vai dar erro. Por isso, porque eu não sei do que se trata aquilo ali. Então lembra que se aquilo ali fosse tratado como float,
você interpretar de outro modo. Então vamos relembrar por que eu coloquei esse número aqui, né? Vamos lembrar aqui. Então, por exemplo, se isso daqui representasse float, que número seria esse? Isso aqui seria o sinal, aí depois teriam 8 bits para o expoente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui seria o expoente e o resto seria a mantissa. Nós já vimos esse número em sala. Isso aqui seria o expoente 130 e aqui estaria a minha mantissa. Então o número seria menos 1 elevado ao expoente vezes 1, mantissa, que é 0,10, vezes 2 elevado, aí seria 130 menos 127, que dá 3. Então aqui seria 1 mais, isso aqui vai dar 1, né? Aqui é 1 mais 1 dividido por 4, vezes 8. Então nós sabemos que isso aqui daria o número 10, tá bom? Então, portanto, quando ele tem a sequência de bits, ele tem que saber do que se trata. Então, por isso que a gente não pode acessar o conteúdo de uma variável quando ela é do tipo void. Então, qual seria a saída aqui? A saída seria algo chamado casting ou conversão. Então, quando você tem um ponteiro void, a única vantagem é que a qualquer momento você pode fazer a conversão para o que você deseja, não importa o que seja, tá bom? Então aqui, por exemplo, deixa eu arrumar aqui. Então a saída aqui é que esse ponteiro eu poderia dizer, olha, primeiro eu vou converter, tá bom? Então eu vou esperar que você dê uma olhada, eu vou colocar aqui alguma coisa sobre casting, mas olha só, então casting basta você fazer algo assim, ó. Eu vou converter primeiro, então, isso aqui para um ponteiro float, por exemplo, que eu quero que apareça o número 10 ali, e não aquele 1 bilhão e tanto ali. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é convertendo o PTR para um ponteiro do tipo float. E agora eu pego o conteúdo do PTR. Então, com certeza, agora vai aparecer o número 10. Então, vou rodar aqui novamente. Tranquilo? É isso. Em outro vídeo eu volto a falar sobre ponteiros, mas eu acho que aqui já está bom, já dá para entender aquela questão. Aí eu vou comentar sobre aquele null pointer ou null PTR, tá certo? E também vou começar a falar sobre alocação de vetores, né, uma coisa mais dinâmica. Mas por enquanto é só isso. Até logo. Tchau.